Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Posse. Coisa possuída com exclusividade. Detenção de qualquer coisa como sua, da qual pode tirar proveito. Cópula por meio da qual o homem possui a mulher. Você acabou de escutar as definições para a palavra posse, segundo o dicionário, também conhecido como tira-dúvidas ou tira-teimas. Olá! Está começando mais um episódio do Dicionário Feminista, nosso espaço semanal para entendermos o significado de alguns termos que a gente tanto ouve falar hoje em dia. Eu sou a Teca Carbonel. E eu sou a Júlia Presoto. Para acompanhar as discussões sobre os termos que a gente traz aqui no podcast, é só seguir a gente no Instagram, @DicionárioFeministaPod, ou nos comentários no canal Dicionário Feminista, se você estiver escutando pelo YouTube. Nesse programa, nós vamos falar de uma palavra que parece ter um significado muito jurídico, mas que tem uma conotação bem subjetiva. Hoje, vamos falar de posse. Esse conceito começou a ser foco nos debates na época em que se constituía o direito romano. Com a conquista de terra e a expansão do império, a definição de posse se mostrou extremamente necessária, principalmente pelo fato de que muitas das áreas conquistadas não eram ocupadas e se tornavam improdutivas. A partir de então, vemos o surgimento da teoria de posse subjetiva, que é aquela que defende que tem posse a pessoa que tem a intenção de ter a propriedade para si, sendo o locatário de um imóvel, por exemplo, apenas detentor daquele bem. Em contrapartida, surgiu a teoria de posse objetiva, que defendia que a posse era caracterizada não por uma intenção subjetiva, mas pelo conduto de dono, ou seja, uma atitude esperada socialmente por uma pessoa que detém a posse de um bem. Por fim, temos a teoria de posse sociológica, que acredita que tem posse o indivíduo que faz com que aquele bem atenda à sua função social. Muitos teóricos acreditam que o nosso Código Penal se alinha mais com a teoria objetiva. De qualquer forma, em todas elas há a reflexão a respeito da relação entre posse e o direito de propriedade. A propriedade seria algo do qual é possível se ter posse. Portanto, ela é permanente, enquanto a posse é transferível. Hoje em dia, podem ser caracterizadas como propriedades apenas bens materiais e ideias. Mas até 1888, pessoas negras eram consideradas propriedades. E até 1967, as mulheres eram propriedades do pai e, depois de casadas, o marido era quem detinha a posse delas. Meu Deus! 1967. Foi ontem praticamente. É o ano que minha mãe nasceu. Tipo, minha mãe nasceu, ela ainda era... Essa regra ainda... Aff, Maria, muito próximo, né? Muito ontem. Tem países até hoje em que, por exemplo, se o homem pega a mulher, né, a esposa, tendo um caso, um caso de adultério, ele pode matar, bater, fazer o que ele quiser com ela. E tá tudo bem, ele tem esse direito, sabe? Aquele documentário que eu sempre falo que não tá disponível no Brasil, eu acho, o Honor Diaries. Ele fala que você vai desonrar a família. E aí, se você tá desonrando a família, tudo bem matar a mulher, sabe? Porque a família é mais importante. Durante muito tempo, essa relação de posse, ela foi feita, a gente, né, falou agora da questão de primeiro as mulheres serem posse dos pais, e quando se casam, essa posse, esse direito de posse passa para os maridos. E isso tem muito a ver com a questão de você, na verdade, essa foi uma forma, né, há muitos anos atrás, de você manter os bens dentro de uma mesma família. Era uma questão mais relacionada a dinheiro, relacionada à posse material, do que uma posse de uma pessoa, uma posse emocional. Tanto que muitos matrimônios, há muitos anos atrás, eram feitos sem ter necessariamente um relacionamento amoroso, né? Era realmente um papel que você assinava dizendo, então eu sou dono dela agora. E junto com ela vem os bens dela. E muito, muito errada a forma, né, como surgiu a ideia de casamento. Nós duas, como pessoas casadas, é difícil, né, duro ver essas coisas, né? O dinheiro tá tão ligado com uma relação que é de amor, né? Tem uma série que eu vi que chama Never Have I Ever, em português é Eu Nunca, da Netflix, que é sobre uma família indiana que se mudou pra Califórnia,
E tem uma menina que eles seguem bastante ainda a cultura deles, e tem uma menina que vai se casar com uma pessoa que foi designada, né? Assim, a família dela encontrou essa pessoa pra ela. Na verdade, eles estão só se conhecendo ainda. E ela, ela é muito engraçado ver essa relação, que a gente tá falando de, nossa, que absurdo, né? Ter essa pessoa que é designada a você, não sei o quê. Só que pra eles isso é muito comum, e ela tava com muito medo, porque ela tá desconectada demais, né, com a raiz dela. E ela mora nos Estados Unidos há muitos anos, né? E ao mesmo tempo, quando ela conhece o cara, foi tudo bem, assim, né? Foi muito melhor do que ela esperava. Só que é muito doido você pensar como pessoas que não se conhecem, né? Nunca se viram na vida, como eles já são, tipo, um posse do outro, né? Independente, assim, é óbvio que numa sociedade machista que a gente vive, a mulher é muito mais posse do homem. Mas eles não se conhecem, eles já são designados um ao outro como... É como você comprar uma coisa online e você não ter retorno, sabe? Não poder retornar. Só que, ao mesmo tempo, eles veem o nosso jeito, né, de se casar por amor muito bizarro, porque pra eles não funciona desse jeito. Então, eles julgam bastante, assim, a maneira que as pessoas do Ocidente se casam, porque pra eles faz sentido, né? Essa coisa de meio que parece que é imperial, né? De você continuar família com família com família, vai se juntando porque faz sentido pra família. E casar por amor pra eles é uma coisa que não faz sentido porque não dá certo, que tipo, eles veem que todo mundo no ocidente se divorcia, briga, não sei o quê, e lá não, né? Lá o divórcio é uma coisa muito, aquilo que eu te falei de desonra, né? Desonra pra família. Enfim, só uma reflexão sobre como a gente vê que eles estão errados, eles veem como a gente tá errado. Só que eles não se divorciam não porque tá dando errado, mas porque pra eles é um mártire, né? Você se divorciar. E engraçado ver como coisas tão pessoais, né? Como uma decisão que deveria ser tão pessoal é tão ditada pela sociedade, pela cultura e pelo machismo que vive entre nós, né? Ai, muitas reflexões. Eu fui falando, eu nem fui pensando. Isso tudo que você falou também, Ju, é uma questão que esbarra de novo com o bom e velho patriarcado, né? Uhum. Porque durante muito tempo, eu não sei como, eu não tenho conhecimento de como que é na Índia essa relação entre marido, mulher e filhos. Mas durante muito tempo, essa questão de posse dos maridos sobre as mulheres também era muito parecido, era o mesmo, na verdade. Era a mesma relação em que o marido tinha com os filhos. Então, nas posições hierárquicas, os filhos e a mulher estavam no mesmo, né, no mesmo patamar, enquanto o homem está acima de todas as pessoas, né? E hoje em dia, por exemplo, sei lá, a maioria das famílias que eu conheço, né, do Brasil, eu acho que a mãe e o pai estão no mesmo patamar enquanto as crianças estão abaixo, né, num sistema hierárquico. Em alguns casos, existe o pai no topo, a mãe no meio e as crianças embaixo. Então, é muito doido, né, você pensar que vem... Olha de onde vem, de novo, né? Daquele bom e velho, aquela boa e velha estrutura patriarcal que a gente sempre critica. E outra coisa que você falou da questão de... Achei engraçado, você falou, é como se você comprasse um móvel e depois não pudesse devolver. Você não pode É... testar, sabe? é... O divórcio, amiga, ele começou a ser... Ele liberou, né, o divórcio em 1977. Nossa. É muito recente. Eu conheço pessoas muito velhinhas que passaram por esse processo de não poder se divorciar, porque assim, você não podia se divorciar, depois você pôde por lei, foi liberado você se divorciar por lei. E só que o que acontece não é assim, baixou a lei, então tá tudo bem, agora todo mundo vai sair se divorciando. Existe todo um processo da sociedade entender aquilo e absorver esse novo conceito. Então, muitas dessas pessoas que eu conheço sofreram preconceitos, acusações, discriminação por conta de serem divorciadas. As mulheres, homens eu nunca ouvi falar, mas mulheres sim, porque elas não só se divorciavam, como elas iam buscar realizações das carreiras profissionais, né? Iam desenvolver as carreiras delas, então iam estudar, iam, sei lá, fazer alguma coisa que não era só ficar em casa cuidando de filhos. E isso também já é uma outra coisa que não pode. As mulheres estão abaixo do homem e estão ali para cuidar dos filhos e ficar naquele mesmo ambiente doméstico. Eu tava lendo uma discussão sobre monogamia no Twitter
E uma pessoa estava falando que você não pode colocar a monogamia e a poligamia no mesmo saco quando você está comparando fazer uma escolha, né. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa, tipo assim, é que a questão era, tinha uma pessoa falando que você pode escolher estar num relacionamento monogâmico ou poligâmico, né. Pra quem não sabe, relacionamento poligâmico é quem se relaciona com mais de uma pessoa. E a pessoa respondeu que não é tão simples, né, não é uma escolha que você faz o relacionamento monogâmico, né. Ele é dado pra você, né, não existe uma conversa, não existe "vamos entender o que é melhor para nós". O relacionamento monogâmico, ele é um modelo que a gente acredita que é como vai dar certo o nosso relacionamento, né. Então, ele é já escolhido automaticamente, porque a sociedade, ela funciona dessa forma. E independente se o indivíduo não se sente confortável com isso, né. E essa conversa faz muito mais sentido agora que eu li esses 2 dados que falando que até 1967 a mulher era propriedade, e até 1977 o divórcio era proibido. Porque não tem como a gente se curar de uma ferida, entre aspas, é uma ferida, né, não é nem entre aspas, de uma ferida tão recente, de uma modo tão amplo, assim. A gente vê evoluções, a gente vê gente conversando sobre poligamia, mas assim, é uma bolha, né, é uma parcela muito pequena da sociedade que enxerga isso como uma possibilidade. Em 2020 ainda é normal, né, um ser posse do outro. Ele é minha mulher, meu marido. Eu acho muito engraçado isso, quando até que assim, minha esposa, meu marido, eu acho normal, mas a gente ouve minha mulher e não ouve meu homem, né. É muito objetificado, assim, o quanto a mulher é pertencente ao homem e não ouço, assim, tipo, ao invés de falar marido, a gente fala homem, sabe. Você entendeu a comparação que eu quis dizer? Por que que você falar minha mulher não é tão legal quanto você falar minha esposa? Porque a esposa, quando você fala minha esposa, você está caracterizando um relacionamento, como você fala, minha irmã, minha mãe, né, é um relacionamento familiar ali. E quando você fala minha mulher, você tá falando que aquela mulher é sua posse, né, como se você pudesse ter uma mulher para si. É isso? É, e o meu homem não existe, né. Quando É. você fala meu homem, não tem um significado social, né. Tem o meu namorado, o meu marido, o meu esposo, mas o meu homem não existe, né. Nunca ouvi ninguém falar isso, né. Então é muito nítido como as relações de posse de 1977 ainda são refletidas em 2020, né. Eu tô lendo também um livro, inclusive eu queria te emprestar esse livro para você ler eu anotei uns ai, não é parágrafo, capítulos, uns capítulos pra você ler, super interessante. Ele chama Untamed, que é da Glennon Doyle. Ele é um best-seller, comprei ele só porque a capa era bonita e falava assim: "Toda mulher precisa ler". E realmente, assim, toda mulher precisa ler, é muito legal ver ela conta a história de como ela se divorciou de um casamento que era ok, assim, não era um relacionamento horrível, mas ela se divorciou pra casar com uma mulher. Ela se apaixonou por uma mulher e ela tinha 3 filhos com esse cara, e mesmo assim ela escolheu não estar mais naquele relacionamento de forma amorosa. Eles ainda se relacionam, eles ainda têm um bom relacionamento como pai e mãe, né, que esse relacionamento não se perde, isso é muito importante de frisar, né, num divórcio as pessoas continuam tendo seus papéis de maternos e paternos. Mas para ela foi o maior medo dela foi na hora de contar que ela estava namorando agora com uma mulher, casando com uma mulher, como isso ia refletir nos filhos dela. E é muito bizarro isso, né, como primeiro que o divórcio já foi um puta tabu pra ela em 2020, né, ela não conseguia falar sobre isso direito com a mãe dela, porque, de novo, né, a gente tá falando aqui que o divórcio é uma coisa tão recente, então imagina que a mãe dela, ela viveu a época em que o divórcio não era permitido, né. E também como isso ia refletir na família dela, né, nos 3 filhos que ela tem. Só que um relacionamento, ele é feito beleza que os filhos dela eles são um reflexo disso, mas ela não estava com medo se aquela mulher que ela estava se casando ia ser uma má mãe para os filhos dela. Ela estava preocupada em como a sociedade ia ver aquela quebra de posse que a gente está acostumado a ver,
pra ser um relacionamento homossexual. E eu fiquei muito perplexa, assim, de ver como o maior medo não era um relacionamento, o maior medo era como a sociedade ia enxergar esse relacionamento. E meio que foda-se, entendeu? Como a sociedade enxerga meu relacionamento, eu não tô nem aí como a sociedade enxerga meu relacionamento. Eu que tenho que gostar dele e mais ninguém, né? Mas a gente é muito amarrado ainda. E eu tô falando isso só pra frisar o quanto que é recente, sabe? Quantas marcas disso tudo são. A gente ainda sente as dores dela, né? Ai, sei lá, a gente tá vivendo tão pra frente em umas coisas, mas quando se trata de relacionamento, eu acho que a gente tá muito pra trás ainda. Todo mundo que terminou um relacionamento, né? Na verdade, quem deu o pé na bunda, não quem tomou o pé na bunda, mas quem deu o pé na bunda, é inevitável você pensar na sociedade, sabe? Na sociedade, né? No que a plateia, né? O meu terapeuta chamava isso de plateia. O que a plateia vai pensar dessa sua escolha, dessa sua tomada de decisão. E eu imagino que para uma pessoa. Eu imagino não, eu tenho certeza que uma coisa é você fazer isso com o namorado, que já é um peso. E aí você faz isso com uma pessoa que você, sei lá, é noiva, ou se você faz com uma pessoa que você é casada. Então, o peso só vai aumentando, né? Só vai pondo mais um tijolinho nas costas da mulher, normalmente, né? Porque o homem, eu acho que essa cobrança é um pouco menor, assim, talvez no sentido de que. Então, aí é que tá. A mulher é sempre responsável por salvar o casamento, não é? Se você É. vê num relacionamento assim, tipo, as pessoas acham super normal, ah, mas é porque, né, ela não estava satisfazendo ele, ele foi buscar fora de casa, né, como se satisfazer sexualmente, e ela não soube segurar ele, não soube salvar o casamento, né? Então, é muito isso que você falou. Você falou da questão das pessoas não quererem se divorciar por conta da honra, na Índia, né? Mas eu fico pensando que tem muita gente que eu conheço que é assim também no Brasil. Eu vi o meu casamento, e eu vejo até hoje, de uma maneira muito simples, assim, sabe? A gente é uma família, mas a gente nunca deixou de ser uma família, sabe? Quando a gente namorava, a gente era uma família. E se a gente estivesse só morando junto, nosso relacionamento ia ser a mesma coisa, sabe? Não é como se ter assinado aquele papel tivesse mudado alguma coisa no meu relacionamento. E eu vejo isso muito. Nossa, como eu fui julgada por ter casado tão cedo, sabe? E eu sempre Cedo pra falo isso. quem? Também, né, tem isso. Mas eu sempre falo isso, é como se eu e ele tivesse falado assim: "Você quer morar junto? Eu quero, então vamos morar junto". É a mesma coisa, sabe, não deixamos de ter realidades, responsabilidades um com o outro, porque a gente assinou um papel, sabe. E é engraçado como a partir do momento que a gente fala que é casado, puta, vem um peso. Que peso é esse, sabe? Por que que um casamento é tão cheio de responsabilidade, cheio de, ai, não sei, preconceitos quando você tá casado novo, ou então quando você não casou ainda e você tá, sei lá, namorando com uma pessoa por muito tempo. Qual que é o problema de namorar por muito tempo sem ter casado, sabe? Tem tantos tabus, assim, que são relacionados com casamento que eu vejo de uma maneira tão simples, assim, se todo mundo levasse a sério um relacionamento, um namoro como leva um casamento, a gente ia ter uma responsabilidade emocional muito maior, eu acho, sabe, um pelo outro, porque quando tá namorando tanto faz. Como é que é? É a partir de que casa que tá sério? Eu não consigo entender isso. Casamento de novo, né, Ju? É uma coisa mais pros outros verem do que. Porque é que nem você falou, eu também acho. Eu acho que o meu relacionamento não mudou a partir do momento em que eu fui e assinei um papel. O meu relacionamento ele foi mudando ao longo dos anos, entendeu? E aí foi o que você falou, foi morar junto, putz, foi uma nova mudança, uma adaptação, coisas melhoraram, sabe? Os laços foram ficando mais fortes, foram tendo conflitos, né? Também tem a coisa ruim, tem um lado ruim, tem um lado bom. E eu acho que foi um processo, né, longo. Não foi tipo assim, um dia a gente chegou e falou: "Não, agora somos casados e agora a gente tem um É. laço, uma conexão que nunca vai se acabar e agora a gente". Tipo, não, eu acho que é um processo. Então, quando você casa, é mais pra mostrar pros outros, porque quando você tá vivendo esse processo, ninguém tá vendo, é só vocês dois. E aí, quando você casa, você tá falando assim pros outros: "Ó, então, isso aqui que tá acontecendo, aconteceu várias coisas que vocês não estão sabendo, mas a gente tá aqui mostrando pra todo mundo o que aconteceu e agora tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo sério". E eu acho que e assim, aí quando você começa a estudar
né, a origem do casamento, por que que começou, o que que isso implica, e como que tem muitas pessoas que ainda vê esse relacionamento de uma forma muito de relação de posse, né, e de propriedade. Tem muita gente ainda que vê dessa forma, então, aí você começa a refletir, falar: "Putz, mas e daí?", sabe? É. É que nem você falou, assim, tipo: "Tá, mas por que que mudou?", tipo, e outra, o que que as outras pessoas têm a ver? Enfim, eu fico muito refletindo sobre isso, e eu acho que assim como eu, Ju, eu casei só porque eu precisava falar para o governo canadense que eu ia levar uma pessoa comigo e que assim, a gente estava junto estamos juntos nessa luta para nos tornarmos imigrantes no Canadá, sabe, assim, nessa imigração nós estamos juntos, então tudo que eu tiver direito ele também vai ter e tudo que ele tiver também eu vou ter, no sentido legal, né, e tal. Então, foi esse o único motivo, porque caso contrário eu acho que a gente ia ficar pra sempre, tipo, morando junto e namorando, sabe, porque realmente o carimbo de casados, pra mim, pessoalmente, não faz muita diferença. A gente tem um pensamento muito pra frente, né, em várias coisas. E eu acho que esse é mais um pensamento muito pra frente que a gente tem, de tipo, casamento tanto faz. Só que como isso é valorizado, né, tipo, se você não for posse de um homem, o seu valor é muito menor do que uma pessoa que realmente tá casada, sabe. E por quê, né, por que que esse sentimento de pertencer a um homem é tão desejado, sendo que, assim, tá tudo bem, sabe. Tem outras formas de ser amado, outras formas de se relacionar que também são super legais, e essa é só mais uma delas, né. A gente não tá falando isso também só porque a gente quer que todo mundo pense igual a gente. Eu acho que uma coisa muito importante de dizer é que esse sentimento de posse traz o quê? O ciúme, né, o vilão, aquele que não sabemos lidar, que não pode ser nomeado e não sabemos lidar, que é uma coisa que, infelizmente, assim, mata, sabe, ciúme mata, a gente não pode normalizar, e eu acho que quando a gente encara o outro ser humano como nossa posse, seja do eu tô dizendo dos 2 lados, tá, Ju, não só do lado masculino com relação às mulheres, o que é a maioria dos casos, mas tem muitas mulheres que também veem os homens como posse. E aí o ciúme que isso causa, mata, assim, a gente vê notícia diariamente, de mulheres que estão morrendo. Então, é muito problemático, assim, a gente precisa discutir isso. Não é só uma questão de: "Ah, é meu ponto de vista que eu quero que todo mundo pense igual, porque eu acho que eu sou diferentona". Não, gente, as pessoas estão morrendo, a gente não pode normalizar, não é demonstração de afeto, sabe. Não é: "Ah, não, mas se ele", como que é? Eu já ouvi falar também assim: "Ah, se ele não sente ciúme de mim, eu não me sinto amada". Então acho que você precisa rever um pouquinho as coisas dentro de você mesma, assim, porque não é certo, não é bom pra ele, não é bom pra você, não é bom para o seu relacionamento, sabe. Muitos casos de feminicídio são por conta disso, né, do ciúme. Mulher que é morta porque o ex matou, porque viu que, sei lá, ela saiu com outra pessoa. Tem muito caso de ex matando mulher, né, por puro ciúme. E é muito difícil mesmo da gente falar sobre isso, porque é uma coisa natural de se sentir, né. O ser humano, tipo assim, o animal é meio assim, né. Eu lembro a minha cachorra, ela tinha ciúmes. Você podia ver que ela tinha ciúmes quando alguém estava com a minha mãe, por exemplo, sabe, ela não gostava. Tipo, é uma coisa natural nossa. Só que como a gente lida com isso é muito particular, assim, né. Se a gente lida com violência, se a gente lida com briga, se todos as brigas do seu relacionamento são por causa de ciúme, eu te garanto que esse relacionamento não é saudável. Porque, assim, é normal eu, por exemplo, tenho ciúme de amiga às vezes, sabe, porque, o ser humano é assim. Só que que eu penso a partir do momento que esse ciúme bate? Eu falo: eu amo essa pessoa me ama e ela pode amar outras pessoas livremente, porque eu não sou dona dessa pessoa, né, ela não é minha posse. Mesmo como relacionamento. Eu seria muito hipócrita se eu falasse que em 10 anos de relacionamento a gente nunca brigou por causa de ciúme, é óbvio que a gente já brigou. Até porque eu acho que eu já falei um pouco que a gente começou a namorar muito jovem, né, com 17 anos, e
o modelo de relacionamento que a gente via era esse, o modelo de ciúmes, representação de amor, e se você não briga por causa de ciúmes, significa que tem alguma coisa errada com o seu relacionamento, vocês não se amam o suficiente. Então, eu sempre quis namorar, eu quando era adolescente, eu sempre quis namorar. E eu imaginava eu brigando com meu namorado por causa de ciúmes. E quando eu comecei a namorar, eu era muito ciumenta, muito, muito ciumenta, assim, tipo, de ver foto que ele deu like e brigar, sabe? E, tipo, hoje em dia eu vejo que nada a ver, sabe? A gente tem que deixar essa pessoa livre pra ela ser o que ela quiser. Se tiver causando algum desconforto, hoje em dia eu tenho a maturidade de falar assim: eu estou desconfortável com essa situação. Existe um motivo pra eu me preocupar com esse relacionamento que você tem com essa outra pessoa? E é uma maneira muito madura, eu acho, assim, sabe? Da gente lidar com essa situação, porque é muito, muito, muito difícil a gente ser honesto em relação ao como a gente se sente inferior. Porque o ciúme nada mais é do que você se sentir inferior, você achar que a outra pessoa gosta mais da fulaninha do que de você. E quando o ciúme acontece do meu lado, eu sou muito honesta, eu falo assim, e essa pessoa aqui, quem que é ela? Por quê? Por que que você fez XYZ? Por que que comigo você não faz assim? Porque é uma forma de eu ser honesta, e aí quando você fala sobre isso, a pessoa vai te entender, e se ela te respeita, o que estiver incomodando e der pra reduzir, ela vai reduzir, o que estiver incomodando e for irracional, ela vai falar assim, você está sendo irracional, não tem motivo nenhum pra você ter um ciúme de um like, entendeu? Foi o jeito que eu aprendi a lidar com uma coisa que, assim, a gente não controla muito, né? Eu passei a confiar muito mais, isso também é um problema da nossa sociedade, né? Da gente estar num relacionamento monogâmico e a gente sabe que não sabe, né? Eu acho, não tenho nenhum dado que confirme isso, mas assim, os homens são muito infiéis, né? A gente tem esse histórico de homens sendo infiéis na nossa sociedade. Então a gente já chega com desconfiança. Então a evolução do relacionamento vai te mostrando se a pessoa te respeita e você vai passar a confiar mais nessa pessoa e você consegue diminuir isso, sabe? Controlar isso de uma forma mais racional, porque é puramente o ser humano sendo bicho. A gente não é bicho, entendeu? A gente já passou disso. A gente é muito melhor do que isso. O bonde de ser bicho já passou. Use outra desculpa para ter ciúmes, né? O ciúme, eu não sei qual é a fórmula secreta, não sei se alguém sabe qual é a fórmula secreta, mas se souber, me fala, para lidar com o ciúme, porque eu acho que a forma como eu acho que tem que ser feito é entender por que que aquilo tá me afetando desse jeito, entendeu? Porque eu acho que vai Uhum. dizer mais sobre mim do que sobre a outra pessoa. Claro que se você também vê a pessoa beijando outra pessoa na rua, óbvio, que tá rolando uma traição descarada. Mas eu acho que se é uma coisa que nem você desconfia, um like que você viu e tal, eu acho que também diz muito sobre você, sabe? Sobre por que que um like é importante pra você, sabe? Por que que você acha que ele não te dá o like que ele tá dando pra outra pessoa? Ou será que só você pode receber esses likes que são dele? E aí eu acho que é uma questão de você refletir, se conhecer. Às vezes, nessas de se conhecer, você começa a se amar um pouquinho mais, você começa a ver. Eu gosto muito de uma coisa que eu aprendi com a Ju, que é ver esses momentos, né, essas, sei lá, momentos ou situações que são negativas ou sentimentos negativos e tentar usar isso de combustível para algo positivo, né? Não fugindo, né? Que também, tem um problema aqui, vou fugir dele e pensar. Não, eu acho que é tipo ver o seu problema e tentar, por exemplo, aquela velha história do tipo assim, você não é boa nisso. Tá bom, mas eu sou boa em outras coisas, sabe? Tipo, se isso aqui não vai servir pra mim, por que que eu vou ficar insistindo nisso? Vou tentar achar uma coisa que eu gosto, que eu amo, e vou investir no que eu amo, que eu gosto e que eu sinto prazer. E acho que é isso, sabe? Às vezes você tem esse sentimento negativo que é o ciúmes e você consegue reverter isso de uma forma a trazer um amor próprio. E numa dessa, quem sabe, você termina o relacionamento e vai achar outro cara por aí. Aquelas, né? Mas sabe o que eu acho que é muito importante a gente. Eu já falei no meu discurso, eu já falei como é importante a gente conversar sobre isso com a outra pessoa. Porque assim, se eu falar pro meu marido que eu não gostei daquele like que ele deu nessa foto XYZ por motivos N,
E eu vou falar assim, é que pra mim, um like, ele significa muito, sabe? Se uma pessoa me dá like, pra mim significa muito. E aí ele vai falar assim: "Ah, mas pra mim não significa nada, não tem motivo pra você ter ciúme". E aí eu vou falar assim: "Se não significa nada, você poderia reduzir ou parar? Porque tá me incomodando demais". E se esse homem falar assim: "Não, você é louca", não é você, o problema não está em você também, sabe. E você foi aberta o suficiente pra mostrar suas fragilidades, que isso é uma fragilidade, né, você ter ciúme de uma coisa tão pouca, é uma fragilidade muito grande do ser humano. Só que se ele não consegue entender e respeitar isso, é muito complicado, sabe. Eu sei que eu e você vivemos em relacionamentos muito abertos e saudáveis, porque a gente tem, eu acredito que você também tenha, né, uma abertura à comunicação muito grande, só que eu sei que não é a realidade de muita gente. Só que esse é o ponto, se não é a realidade de muita gente, se você falar pra uma pessoa assim: "Isso que você tá fazendo tá me incomodando, tá me ferindo muito, eu tô com muitos ciúmes, eu não tô conseguindo lidar, tá destruindo a minha autoestima". E se a pessoa falar assim: "Caguei, eu vou continuar fazendo isso porque eu gosto de dar like nas pessoas mesmo", aí você tem que rever, entendeu? Você não tem que aguentar um relacionamento que seja em que a pessoa não consiga se colocar no seu lugar, sabe? E falar assim, se ela tá se sentindo tão mal, por que que eu não posso parar de dar like nessas fotos de mulher com que o que me incomoda muito, assim, eu tenho um grupo muito ótimo, assim, no Facebook com pessoas desconhecidas e mulheres desconhecidas, e é tipo um grupo de desabafo, assim, é muito legal. E esse negócio de like, ele vem muito, assim, né, muito frequente. Só que o problema que acontece do like, não é o like em si, é a foto que a pessoa tá dando like. Eu vejo muita mulher que é gorda, fora de padrão, ou sei lá, uma pessoa que não viva de aparência, né, não seja modelo, reclamando do namorado dando like em mulher de cintura fina, peito grande e botox, sabe. E aí a pessoa fala: "Porra, mas se ele gosta dessa pessoa que pesa 40 quilos, eu peso 100, se ele gosta de uma pessoa que tem uma cintura finíssima e eu sou gorda, então ele não, por que que ele tá comigo?". E aí rola essa comparação, sabe. É diferente dele dar like na foto de uma amiga, ele tá dando like numa num corpo que eu nunca vou chegar. E aí é isso que tá matando as mulheres por dentro, sabe. A gente falou sobre o matar físico mesmo, né, que, o ciúme, o homem acaba matando a mulher por ciúme, mas também tem, essa parte psicológica que é muito pesada, de você se comparar e se colocar pra baixo por conta de um ciúme de uma pessoa que você nunca vai conseguir alcançar, sabe. Uma coisa é você falar assim: "Putz, eu consigo mudar aqui meu cabelo, percebi que a falta de autoestima minha é por causa do meu cabelo, vou mudar". Agora você nunca vai perder 100 quilos pra, sei lá, parecer aquela mulher que o seu marido ou o seu namorado deu like, sabe. Então é por isso que eu quis trazer a parte de, se ele não tá entendendo o seu lado, e se ele não tá disposto a diminuir ou parar, aí talvez seja a hora de você repensar se essa pessoa realmente está te respeitando, sabe, respeitando os seus sentimentos. No relacionamento também você tem que pensar que, por exemplo, se pra você que nem você falou, é um ponto fraco, é algo que me machuca, e a outra pessoa não tá disposta a entender, ué, então vamos cada um para o seu canto. E aí e é isso que eu tô falando, tipo, se é isso, então você acha uma pessoa que bata, assim. Eu acho que a gente tá rola muito uma coisa principalmente das mulheres se contentarem com pouco, sabe. Uhum. Tipo: "Ah, mas é que ele é uma pessoa tão simpática, né, então tudo bem se ele não tá me respeitando nesse sentido". Então acho que assim, se as suas prioridades não estão batendo com as prioridades dele, se elas são opostas, nesse caso elas são opostas, e se pra ele não pode abrir mão disso pra poder, ou não abrir mão, mas assim, tipo, maneirar, sabe, ou entender a sua fragilidade, será que esse like realmente vai fazer ele ficar triste e vai, tipo, e se for, tipo, beleza, então que mudem os caminhos, mudem, porque isso tá sendo fazendo mal. Então, eu acho que é isso. E isso também tem muito a ver, de novo, com o nosso tema de hoje, né, o quão difícil é as pessoas quererem terminar um relacionamento, porque elas acham que esse tipo de coisa não é suficiente para terminar um relacionamento. Mas se é algo que tá te trazendo incômodo
com muita frequência. E é algo que a outra pessoa não tá. Que a outra pessoa não quer abrir mão porque é algo importante pra ela, porque tem isso também. Se é uma coisa importante pra ela, então simplesmente não batem. Os interesses não batem e tá tudo bem. E vai cada um pra um canto. Aí você acha alguém que os interesses batem. E olha que maravilhoso, vocês ficam juntos, sabe? Então eu acho que é isso, as pessoas elas estão muito se contentando com o pouco. E aí eu acho que acaba acontecendo isso, sabe, Ju? Mas isso que eu quis dizer no sentido de você, quando você sentir o ciúme, de você buscar em si o que isso significa. Também com relação a isso, entendeu? Porque isso pode significar, sim, que o cara tá curtindo foto de menina com cintura fina. É uma questão pra você. É isso que eu tô dizendo, não é que a culpa é sua. Quando eu falo isso, não quero dizer que você tem que pegar e pôr a culpa em você mesma, mas refletir sobre isso, sobre esse assunto. Então, esse assunto é algo que é fundamental pra mim num relacionamento. E esse é o tipo de relacionamento que eu quero ter. E é isso, é esse tipo de conclusão que eu tô pensando, sabe? No sentido de você se conhecer, que tem a ver com amor próprio também. Você reconhecer as suas posições e sustentá-las. Então, é isso que eu quero dizer, sabe? Que é importante e que tudo bem não bater com a da outra pessoa, sabe? As pessoas se separarem, o mundo não acaba, sabe? A outra pessoa não vai se matar, as vidas vão continuar, vai dar tudo certo, sabe? O que eu me incomodo muito ainda de ver em 2020 é o ciúme em relação à roupa que a outra pessoa tá usando. Porque além de objetificar muito, né, o corpo daquela mulher, ainda mostra como aquele corpo é o que te pertence, né? Mostra como o homem está muito conectado ao que o corpo daquela pessoa está oferecendo ao mundo, né? E você tá com aquela pessoa por conta do corpo dela, sabe? Ai, são tantas questões ligadas a esse, mas não tá muito curto esse vestido, que eu fico incomodadíssima, assim, com essa situação. Em muitas famílias tradicionais, isso começa desde o pai, né, dos pais, a mãe às vezes também, mas normalmente o pai não autorizando alguma roupa para a filha sair. E depois passa para um relacionamento onde o namorado fala, né, esse vestido tá muito curto e tal. E isso, né, que é um sentimento de propriedade, né, do corpo da mulher como propriedade, e eles sendo os homens sendo os proprietários, tendo posse disso. E olha que curioso, Ju. Não é que na lei também tem gente querendo tomar posse do corpo da mulher? Dizer que não pode fazer isso, que só pode abortar, que não pode mais abortar nem em caso de estupro, que Hum. se for neném anencéfalo vai ter que ser um caixão ambulante sim, porque aquele corpo não é daquela mulher para fazer a decisão. Aquele corpo é de outras pessoas, no Do caso da Estado. sociedade, né. Então você vê que, assim, a gente fala que essa estrutura patriarcal é muito antiga, começou há muito tempo, mas ela ainda tá hoje em dia, né, sendo bem representada, inclusive. O corpo da mulher, ele pertence até ao Estado, né? É o Estado que tá definindo ali o que é certo ou não. E aí, tipo, o meu corpo não pertence a ninguém, o meu corpo pertence a mim mesma, né? Então, quando você perde o poder, né, de tomar uma decisão pelo seu próprio corpo, você percebe que ele deixou de ser seu, né? Tem muita gente que diz que proíbe, né, não quer que a mulher saia com saia curta porque vai todo mundo olhar, e fala que isso é um jeito de proteger a pessoa, mas cara, eu te garanto que não importa com que roupa a mulher vai sair, as pessoas vão olhar pra ela, as pessoas vão assediar ela, as pessoas vão violentar. Então, assim, se o seu argumento é eu estou impedindo que minha mulher saia de saia curta porque eu quero proteger ela, tem outros caminhos que você precisa tomar. Se a proteção é o objetivo final, você precisa entrar em discussões sobre violência, assédio e objetificação para que isso não aconteça mais, porque vai acontecer se ela estiver de moletom e chinelo na rua, sabe? Não é a saia curta. Não adianta proibir a saia curta da namorada, mas aí quando sai com os amigos fica assoviando pra mulher na rua também. Então não dá pra Exatamente. não dá pra ser assim também, né, gente? Aí não dá pra te ajudar. Perfeito. Uma coisa que eu me lembrei enquanto estava falando é que eu li um livro bem curtinho, na verdade, sobre o direito de voto, né, da feminino, que conta toda a história, assim, do direito de voto, nos países que começaram até o Brasil. E, e uma coisa que se defendia muito
né, na questão, no debate das mulheres não terem direito de voto, o motivo era porque elas tinham que se dedicar à família, porque elas eram as pessoas que geravam os filhos, então elas tinham essa responsabilidade social de terem os seus focos, a sua atenção 100% aos filhos e à família. No sentido também de serem as que engravidam, então elas terem que se dedicar à gravidez, etc. E esse foi um motivo, foi um argumento que durante muitos anos deixou a gente de lado, assim, né, nas decisões governamentais e tal, né. Então eu acho que isso diz muito respeito também a essa sensação de posse aí não é necessariamente é sobre o corpo também, das mulheres, mas também é sobre a vida, né. Tipo assim, estamos decidindo que essas mulheres, a função delas é esse aqui. E não pode fazer nada que seja diferente, tanto que mulheres não podiam, elas eram proibidas de estudar nas universidades, porque a lugar de mulher era em casa cuidando de filho, que é para isso que ela serve, entendeu? Não é para estudar. E outra, a mulher, eles também acreditavam que as mulheres não tinham a capacidade intelectual para poder estudar, porque elas não iam entender, né. Porque justamente aí vinham, né, esses estudiosos de anatomia, de origens duvidosas, de bibliografias duvidosas, dizer que mulher não tinha capacidade intelectual para poder estudar. Então, isso foi, né, durante muito tempo, um controle sobre a vida, né. Só por conta de ser mulher, você nasce sem ter o controle do seu corpo e também a sua vida não é sua. Gerar uma vida é muito louco, né, porque você dentro de você tem outro ser nascendo, eu tô brisando, já tô avisando, né. Tem outro ser nascendo, então, tipo, você não essa região do meu corpo não pertence só a mim, ela é compartilhada com um bebê que tem tanto significado dentro da sociedade, né. E aquilo que você falou de a gente não podia votar porque tinha que ter filho e não sei o quê. E as mulheres que são inférteis, elas podiam falar assim: "Então, eu sou infértil, olha aqui, meu médico falou, eu posso votar? Porque se esse é o único argumento que você tem, eu posso, né". E as mulheres que não querem ter filho, né, são várias questões que vão entrando no mesmo tema que, tipo, não faz sentido nenhum. E também em relação a como a mulher é a única responsável por, né, pelo bem-estar e desenvolvimento da família, sendo que o homem também estava lá, né, a família também é dele. O filho que você está gerando, ele não é só seu, né, ele é do seu parceiro ou parceira também, né. Então tem um pedaço, tipo, tem um pedaço de você que faz parte do outro também, né, que é depositado tanta responsabilidade, né, tipo, é o meu corpo, só que o fruto desse corpo, do que esse corpo está formando, né, também vai ser pertencente, entre aspas, né, ele vai ser fruto também de outra pessoa. Ai, muito louca essa reflexão, acho que eu vou ter que dormir e pensar direito nisso. Não, eu acho legal isso que você falou, mas o que eu estava refletindo era a questão, assim, que o que eu como, sabe, o que eu faço com o meu corpo as consequências não são só minhas, entendeu? Tipo, que nem, se eu, sei lá, se eu quiser ficar bêbada, beber todos os dias da minha vida, isso é uma coisa que são as minhas consequências e eu posso Uhum. fazer essa escolha, porque eu vou arcar com elas, entendeu? E tudo bem. Só que quando você tem outro ser, não, né? O que você faz é, tipo, afeta uma outra pessoa, ou seja, você não é 100% dona dos seus atos. E Sim. dona do tipo assim, eu comi aquilo e não, você tá dividindo com outra pessoa, então você tem que pensar no que você vai comer pra aquela outra pessoa também não se prejudicar. Então por isso que eu acho que é tão sério você pegar isso e falar: "Não, todo mundo tem que fazer". Porque olha só o quanto de coisa envolvendo, o quanto de doideira envolvendo. Ou falar assim: "Ah, não, mas se engravidou vai ter que levar até o fim e mesmo com esse". Não, calma, é muita coisa, assim, não, pra você tem que ser muito generosa e você tem que não, mas é uma generosidade muito grande de você eu, pelo menos, que sou super dona das minhas coisas, dona do meu nariz, CEO da minha vida, é muito difícil ter esse pensamento de dividir as coisas com outro ser. Então, pôr isso como minha função, como ser humano, é muito complicado, né. Esse sentimento de posse em relação a filhos também não é muito legal, né, não é, quer dizer, não é muito legal não é legal. Tipo, os filhos não são pertencentes, né, nossos, eles não são uma propriedade nossa, eles são fruto do
do que nós somos, né, do que nós criamos. Pode ser biológico ou não também, né, mas eu vejo como muito relacionamento entre pais e filhos, né, não é nada saudável, porque existe essa frase, né, de está embaixo do meu teto, então as suas decisões são minhas também, né? Eu faço parte de tudo que você tiver que decidir, eu que faço parte da faculdade que você vai fazer, da roupa que você vai vestir, de quem você vai namorar, que horas você vai entrar e sair. E é muito doido isso, porque ainda mais quando você é mulher, né? Eu tenho uma irmã, então eu não tenho essa comparação dentro de casa, mas eu conheço muitas mulheres que têm essa comparação, né? De como as coisas foram reprimidas e mais difíceis para elas por serem mulheres em comparação com os homens, né? Porque a mulher, a filha, né? Ela é sempre muito mais posse, muito mais tem um cuidado muito maior, né, em relação ao que ela faz ou deixa de fazer do que comparado com o filho, né? Eu vejo como na minha casa eu até hoje, assim, a gente teve uma conversa sobre isso semana passada, né, sobre como eu sempre tive liberdade de escolha para ser quem eu quiser e etcétera. E eu vejo outras pessoas ao meu redor que não foram criadas dessa forma, assim, né, que foram criadas para seguir o que os pais falam de uma forma não saudável, assim, não é tipo: "Estou pedindo conselho dos meus pais, vem aqui com amor e afeto me dizer o que fazer". É tipo demandando, assim, né, "Faça isso, não faça aquilo". E como isso mexe com a cabeça da pessoa, deixa ela sem confiança nela própria para tomar as próprias decisões, sabe? Cria adultos muito fragilizados, né? Olha, eu não sei se eu vou julgar, porque porque a gente nem tem filho e já tem um monte de expectativa com relação aos nossos filhos, que nem existem. Então, não, eu tô brincando, eu acho que sim, cara, essa coisa uma coisa assim, tem pessoas que são muito extremas, que vão assim, do tipo, chegam para o filho e falam assim: "Ó, você vai fazer faculdade de tal coisa, você vai se formar em, né, em tal ano, e aí você vai trabalhar na minha empresa, e nesse cargo você vai receber tanto", tipo assim, a vida da pessoa. E eu descobri que quanto, sei lá, é muito comum isso nas famílias ricas, se eu não me engano, japonesas. Tipo, pessoas que têm famílias que têm posse de coisas muito, sei lá, empresas grandes, coisas com muito valor econômico, elas pegam os filhos e o filho já nasce com um caminho traçado na carreira, né. E normalmente Uhum. até na vida pessoal também, do tipo: "Ah, você vai casar com essa pessoa da cidade, lá-lá-lá". Então é um peso, né, é uma expectativa em cima de uma pessoa que nem nasceu, sabe, que você não sabe nem a cara dessa pessoa, e você normalmente tem muita gente que não sabe nem o nome da pessoa quando o neném nasce, então é muita expectativa e assim, a expectativa eu acho que ela é inevitável, assim, se você não tem expectativa, pelo menos seu filho vai ter uma vai achar que você tem uma expectativa e vai querer atender, mesmo que você não tenha, porque essa É. relação de pais e filhos, assim, eu não sei, eu não conheço uma outro tipo de relação que não seja assim, sabe. Ou uma expectativa sempre no ar, sabe, assim? O Uhum. elefante branco das relações entre pais e filhos. É diferente você. o- A expectativa é natural, né? Só que, tipo, eu, por exemplo, eu acho que meus filhos vão ser super conectados com a natureza e Olha não lá. sei o quê. E, tipo, essa é a expectativa que eu tenho. Só que se eles não forem, foda-se, entendeu? Eu não tenho problema nenhum em o meu filho não ser conectado com a natureza, porque eu sei que ele não é uma extensão minha, né? Ele é um ser individual e eu nem tenho filho ainda, né? Mas não importa a expectativa que eu tiver, eu tenho certeza que, assim, eu vou amar esse filho e tanto faz, entendeu? Os caminhos que essa pessoa for traçar. Só que essa não é a realidade, né? Eu vejo como isso é um ciclo, né? Que os nossos pais foram criados dessa forma, que nossos avós foram criados dessa forma, e etc, etc. Só que a gente chegou na hora de quebrar e falar assim: eu tenho só 12 anos, mas eu sei o que eu quero. Assim, a gente vai errar muito, com certeza, a gente vai errar muito, mas a gente precisa também
ter a nossa opinião ouvida, sabe? Eu sempre tive minha opinião muito escutada, assim, na minha casa, e eu acho que isso me formou um ser humano muito a par das consequências dos meus atos, sabe? E tá faltando um pouco isso, porque os pais criam os filhos com esse sentimento de posse, né? Ele é meu filho e ele vai ser isso porque isso que eu acredito. Só que eles fazem isso, né, pensando que vai ser bom, só que isso só mina mais, né, essa pessoa, só faz com que o psicológico dessa pessoa fique mais afetado. Eu não tô falando que minha família é perfeita e que eu fui criada da maneira perfeita e que eu sou perfeita, mas eu acho que esse foi um acerto, assim, da minha família, de me dar responsabilidades e voz muito cedo, sabe? E essa geração nova que tá vindo, a gente já vê a maioria dos pais, assim, né, criando os filhos dessa forma. Meus chefes mesmo, eles criam a filha deles dessa forma, e é muito engraçado você ver uma pessoa de 4 anos com uma opinião tão forte formada. E eu acho isso tão lindo, sabe? Tipo, você vê uma criança falar assim: não, eu não vou colocar esse vestido porque eu não gosto, quero usar só calça. Eu tenho uma sobrinha que é assim, por muito tempo. Ela falou: eu não quero, não vou usar vestido, é só calça, só calça, só calça. E, tipo, se você é o tipo de pessoa que fala, não, mas meninas têm que usar vestido, você tá minando essa pessoa desde que ela tem 4 anos, 3 anos, sabe? Então, é isso que eu digo de mesmo que as suas expectativas sejam de que você vai ter uma menina fofinha que vai usar flor na cabeça e usar vestido, você que tem que lidar com a frustração dessa pessoa não ser assim. Não é aquela criança que tem que mudar o jeito dela ser pra se encaixar no que você acha que é melhor ou mais bonito, sabe? É esse sentimento de posse que sufoca as pessoas desde que a gente nasceu, assim. A gente é posse, a gente é pertencente aos nossos pais, depois a gente é pertencente ao nosso relacionamento. E aí a gente quando, né? A gente é propriedade própria quando, né? É um problema muito grande, né, quando não tô falando que, ai, todo mundo que faz isso tá errado, precisa, mas eu acho que quando as pessoas pulam da casa dos pais direto pra um casamento, por exemplo, ou pra um relacionamento com alguma pessoa morando com alguém, fica faltando esse espaço de tentar descobrir tentar ter posse de si mesmo, né. Claro, você pode ter esse sentimento e essa consciência enquanto está no relacionamento com outra pessoa. Mas eu conheço muitas pessoas que, por exemplo, por ter esse conceito de casamento que a gente falou no começo do programa, de ser um relacionamento de posse, de ser uma coisa, né, bem tradicional, esse gap fica faltando pra essas pessoas, principalmente, porque elas não conseguem ter uma visão mais aberta e mais, né, desconstruída do casamento. E aí a conta chega, em algum momento a conta chega. Sempre chega, né? Bom, agora chegou o momento das notas de rodapé, em que a gente vai trazer aqui as referências que nós comentamos ao longo do episódio e vamos citar mais coisas para você poder pesquisar a respeito do tema de hoje, que é posse. Eu citei 3 coisas, que foi o livro Untamed. Eu não sei se... Ele é muito recente, eu não sei se ele já foi traduzido por português, mas é muito legal. Falei da série Eu Nunca, da Netflix, que é uma série adolescente muito, muito, muito legal também. É muito legal pra gente conhecer um pouco mais sobre uma cultura que não seja ocidente. E falei... de Honor Diaries, mais uma vez, né? Eu já falei desse documentário 1000 vezes, mas sempre vale a pena mencionar mais uma vez. Eu acho que eu não citei nada hoje, mas eu vou citar agora, por isso que tem nota de rodapé. Eu queria falar de 2 coisas que eu usei para poder fazer o roteiro desse programa. Uma coisa foi uma entrevista que tá no YouTube com a Silvia Pimentel, que ela é uma mulher que durante os anos, principalmente nos anos 70 e 80, ela lutou pelos direitos das mulheres. Ela foi uma das pessoas que fez com que a Lei Maria da Penha, ela faz parte do movimento que incentivou essa lei a passar no Congresso. Então, ela participou de muita luta. Se hoje nós podemos fazer coisas, ela estava envolvida lá na linha de frente, lutando junto com as mulheres e tal. E ela fala sobre várias questões com relação à família, com relação a essa coisa toda que a gente falou aqui no começo do programa, sobre essa sensação de posse que os homens têm com relação às mulheres, e como que isso, né, culmina num feminicídio e tal. É muito legal a gente ouvir a história daquelas que abriram caminho pra gente passar. Outra coisa legal também que eu escutei foi um podcast. Ele se chama Segurança dos Direitos. E parece sério, né, esse nome, mas eu achei
até bem acessível, assim, a linguagem. Não é uma linguagem tão rebuscada, assim, né? No sentido de ser rebuscada com muitos termos, tipo de legislação e tal. Eles falam bem numa conversa bem descontraída. E o episódio que eu escutei foi com a Flávia Nascimento, que é a coordenadora da defesa dos direitos das mulheres da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. E ela falou ela falou principalmente de algumas leis que eu acho que não chegaram a passar no Congresso. Não, acho que não chegaram a passar. Mas ela comenta a respeito das leis sobre a criminalização do aborto, principalmente em casos de estupro e em casos de feto anencefalo, que estavam tentando passar essa lei. E ela explica por que isso fere os direitos humanos. E ela fala de um jeito bem didático, assim, eu gostei muito dela. A conversa, inclusive, quem apresenta o podcast é um homem, e eles chega uma hora que eles têm uns embates, assim, justamente por conta do gênero. E eu achei muito legal como que isso se desdobra, e é muito interessante. Recomendadíssimo. Acho que depois dessa conversa a gente não vai mais achar que ciúme é demonstração de amor, né? Mas se você conhece alguém que ainda acha que pode ser dono de alguém, já compartilha esse podcast para essa pessoa parar de passar vergonha. Esse podcast está disponível em várias plataformas: Spotify, iTunes, Google Podcast, Podcast Addict, Castbox e até no YouTube. Então você tem um total de 0 motivos para não compartilhar ele com aquela pessoa que tá precisando se informar. Lembrando que a biblioteca está fechada, eu e a Teca estamos cada um em suas respectivas casas, morrendo de saudade dos nossos encontros semanais, mas conscientes de que esse sacrifício é para um bem maior. E como a gente só trabalha com fatos, todas as fontes citadas desse programa estarão na descrição. Para quem quiser estudar mais sobre o assunto, é só dar uma passadinha lá. Muito obrigada por ouvir a gente e tchau! Tchau! Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.